Meu abraço para você, meu irmão, minha irmã, pela Rede Século XXI, programa Você Pode Ser Feliz. Eu quero agradecer a Maria Aparecida, que mora em Campinas, está pedindo oração pelo Reginaldo. Nós vamos orar ao final do programa. E lembrando que cada nome que a gente lê aqui é colocado nas missas com o Padre Eduardo. Pela oração pela sua filha Bárbara, a Vislene, que mora em Patrocínio. Um abraço também para a Maria Rosengue da Silva, que mora em Laguna, Santa Catarina, pedindo oração por várias necessidades. Ação de graça pela vida do João Lucas, Marcos, Vinícius, Antônio Henrique e pelo Padre Erval, quem pede a Lúcia, que mora em Manhumirim, lá em Minas Gerais. Meu abraço também a Arlete Itararé, interior de São Paulo. Aniversário do netinho dela, que vai ser quando aqui, deixa eu ver, vai completar 10 anos, 10 anos, será quarta-feira, dia 15, um abraço a ele. Também da cidade de Pirassununga, São Paulo, Maria Rosária, pede oração por ela, pela conversão de várias pessoas. Oração por ela, pela sua saúde, da cidade de Ilhéus, Bahia, a Creunice, já está ligadinha conosco, de Curitiba, Paraná, José Oswaldo, um grande abraço, vamos orar por essa enfermidade tão grave que você está passando. Oração pela alma do seu esposo José Fernandes e por toda a família, quem pede é a Maria Aparecida aqui de Valinhos. Eu quero também atender aqui oração pela Francimar, que mora em Baixo, no Ceará, que pede por várias pessoas. Oração também pela saúde, problema de ansiedade e depressão. Antônio, que mora aqui em Campinas. Ainda aqui participando conosco no início do programa, Maria das Dores, que mora em Varjota, no Ceará, que pede pelo José Cícero da Silva e família. Oração pela sua irmã Leocádia e por toda a família, Silvia e Regina, que mora em Boa Esperança. Campina Grande, lá no Pará, hein? Maria Aparecida pede oração pela libertação da Maria da Guia, João Bezerra e a Camila. E por último, pede oração pela saúde do Mário Inocêncio, a Nair e o Antônio, a Águida, que mora em Passa Quatro, Minas Gerais. Querido e querida, nós queremos trazer aqui para você uma informação muito importante para todos nós que somos católicos. Você sabe o que é consistório? Consistório é uma reunião de cardeais, consistório. E no dia 22 de fevereiro vai haver essa reunião de cardeais, então, chamada consistório. E o mais interessante, olha bem, o nosso Papa Francisco fez uma nomeação de 19 novos cardeais e entre eles Dom Orani João Tempedas, arcebispo do Rio de Janeiro. Que maravilha! Temos mais um cardeal. Então está aí o nosso querido Dom Orani João, que conhecemos pessoalmente. E dia 22 de fevereiro vai haver a nomeação, então, de 19 cardeais, entre eles Dom Orani. E nós queremos lembrar que os cardeais, quando são eleitos, eles participam do conclave que escolhe o novo Papa, mas também podem ser indicados para algumas secretarias, para estar assim bem perto do Papa, conduzindo algo para a nossa Igreja Católica. Então, praticamente são assim como se fossem secretários responsáveis e por algumas partes da Igreja Católica, bem junto ao Papa. Então, parabéns aí ao Brasil com mais um cardeal, Dom Orani, ao qual nós respeitamos muito, conhecemos, um grande arcebispo do Rio de Janeiro. Parabéns ao Rio de Janeiro. Meu amado e minha amada, eu quero convidar você para participar do programa, mandando seu e-mail, serfeliz@rs21.com.br ou então telefonando 0 operadora 19 3871 9620. Eu quero continuar falando do apagão da família e para você que ligou agora, nós pegamos aqui o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 25 e seguintes, quando o carcereiro, vindo que houve como um terremoto e as grades das cadeias caíram, as algemas soltaram, no meio da escuridão ele entrou em pânico. Ele viu sua vida destruída, seus projetos, viu a perseguição que poderia ter pelo Santo Sinédrio e talvez pelos romanos, porque ele estava dormindo quando aconteceu isso e teve medo de que Paulo e Silas, prisioneiros importantes, também tivessem fugido. Ele quer então se destruir. Muita gente quer destruir. Muita gente quer se anular, suicidar, ir embora, largar casa, largar filho, largar esposa, diante dos problemas que parece que nós não resolvemos mais. Quantas pessoas bem de vida, com posses, que entraram numa falência terrível para não passarem vergonha com seus filhos e seus netos, se suicidaram, que nós conhecemos.
Quantos, na verdade, foram embora porque não teram mais convivência de poder tirar a filha do mau caminho ou o filho do mau caminho, perderam o relacionamento, homem e mulher, e foram embora. Praticamente se destruíram para fugir do problema. O carcereiro não foi diferente. Ele pega a sua espada e quer se matar para se ver livre de um problema tão grave que poderia envolver no futuro a sua própria família. Meu querido e minha querida, a palavra diz que nesse exato momento em que ele vai fugir, nesse exato momento que ele vai deixar tudo para trás para poder não sofrer as consequências das dores que ele estava sentindo de medo, de angústia, de ansiedade, Paulo grita de dentro da cela: não faça isso, ainda estamos aqui. Talvez na minha vida, na sua vida, houve alguém, um colega de trabalho, uma pessoa simples, que talvez a gente nem leve muito em conta, que disse algo para nós que era o momento da gente ter ouvido. Faltou para nós um pouco de discernimento e sabedoria do que aconteceu com o carcereiro quando ele escuta na escuridão apenas a voz de Paulo e de Silas. Ele pega uma tocha de luz, clareia para ver os prisioneiros, para ver o rosto de quem falava, e se joga aos pés de Paulo e Silas, dizendo: senhores, que devo fazer para mudar a minha história, para mudar o caos que eu estou vivendo? Crê no Senhor Jesus, a luz do mundo. Oh, maravilha, meu amado, minha amada. Se nós tivermos na nossa casa, com o esposo, com a esposa, no meio de caos, marido que bate, filho que está drogado, filha que perdeu a virgindade, ficou grávida, está morando com o rapaz, não casou, não tem sacramento, outras que ficaram revoltadas com o pai, com o mundo, outras se tornaram, caíram até na prostituição ou na homossexualidade, porque não tinham carinho, não tinha afetividade ou reconhecimento. Chega a um ponto que nós chegamos de ver uma escuridão tão grande que de repente apagou-se. O apagão da minha família, eu não enxergo nada, não há luz no fim do túnel. Ainda restava no chão daquele caos das paredes caídas de pedra e das grades uma tocha acesa, pequenina que fosse, o suficiente para que eu visse uma voz. E essa voz pudesse dizer: crê no Senhor Jesus. Uma tocha que não se apaga, um fogo que queima e não destrói. É Ele, o Filho de Deus. E eu não estou falando para você de religião, mas de uma experiência pessoal de que somente Ele é a luz que brilha nesse mundo. Que veio para mim, que veio para você. Ora, vamos refletir num ponto aqui. Você já viu roupa que a gente fala assim: essa não tem mais jeito, está muito esgarçada, né? Puxou todos os fios, não dá mais para remendar. O que está acontecendo com a família é a mesma coisa, o esgarçamento das relações nas famílias. É claro que há exceções, mas desequilíbrios, patologias independem da boa vontade do pai e dos filhos. Há muita gente doente, ansiosos, depressivos, jovens, crianças até e adolescentes. A regra, no entanto, que a gente vê nesse mundo, indica o quê? Que o crime hediondo costuma ser o dramático, que chama mais atenção no dia a dia e se fundamenta no egoísmo e na ausência. Quando o egoísta, ele quer as coisas mais para ele acaba cometendo um crime hediondo. E mais, quando ele está ausente, que muitas vezes o próprio esposo, o próprio pai e às vezes também a mãe ou os filhos, ficamos muito ausentes. Nós estamos morando na mesma casa e somos estranhos. Nós convivemos com pessoas dentro da nossa casa e cruzamos com elas nos cômodos e corredores e como se fossem invisíveis. Então perdemos o relacionamento, acabamos então criando uma áurea terrível na família, uma escuridão tremenda que aqui eu não quero mais, mas estou presente fisicamente e longe do coração. Então, esse esgarçamento da paz, da alegria, essa desestruturação da família é a raiz de toda a tragédia. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos poder recuperar isso? Se há uma grande quantidade de jovens criminosos, isso deixa muito claro para nós, é o fato de cada vez mais pais e mãe, pais não conhecerem os seus filhos e também os filhos não se interessarem pelos seus pais. Ora, então o que nós vamos fazer?
Nós vamos deixar uma atribuição somente para a sociedade? Você sabe como é que a sociedade está criando os jovens e as crianças? Você sabe a corrida desenfreada que nós temos para poder acompanhar a tecnologia que estão nas mãos de nossas crianças, nossos filhos, e que nós não conseguimos acompanhar? Porque é muito rápido as coisas, a comunicação, pela internet, pelo Facebook, Twitter, tudo que faz, falamos com o mundo e se mostramos, nos oferecemos, nos vendemos e nos compramos. É difícil para nós governar, segurar as rédeas de nossas crianças, de nossos filhos. Sem falar mais na televisão, que passa todo esse emaranhado de ética, de moral, de leis morais, que não tem nada a ver com o ser humano. Um dia desse, ouvindo o nosso bispo, Dom Ascona, que falava justamente da campanha da fraternidade, essa vinda de pessoas humanas, foi perguntado para ele se uma novela de uma rede global aqui no nosso país tinha falado e denunciado a venda de pessoas, se ele achou que aquilo contribuiu. Ele achou que sim, mas por outro lado, a mesma novela que falou da dificuldade de vender pessoas, também ela passa uma lei imoral, antiética para a família, onde dois homens podem se beijar na novela, onde termina seu namoro com a menina para ficar com outro homem. Quer dizer, nós perdemos o parâmetro. Então nós estamos notando que realmente nós estamos numa escuridão e parece que nós não estamos conseguindo achar o caminho, ouvir uma voz. É preciso que nós realmente reagirmos. Se a sua casa ficasse às escuras à noite, você não vê nada. Um palito de fósforo aceso você já consegue saber o caminho a tomar. O que é preciso para tirar o apagão da família é ir buscar. Aonde? Escondido aonde? Nos valores do pai, nos valores da mãe, nos valores da criança, do filho? A sua presença com eles em todos os assuntos? Pode estar ali a resposta da luz que você precisa acender. E quando você acende a luz, com certeza você poderá clarear a escuridão que você parecia que não tinha mais solução. Meu querido e minha querida, continuo aguardando a sua ligação para você pedir a oração, se associar a essa obra, lembrando para você, nós estamos em plena campanha, que eu vou falar no próximo bloco. Então não saia daí, eu volto já na sequência do programa Você Pode Ser Feliz. Até já!